Oi, Cris, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mari, tudo bom? Cris, teve uma coisa que eu li, super novidade, que foi publicado semana passada e que eu lembrei de você, só lembrei de você para comentar sobre isso. Gente, para quem não conhece a doutora Cristiane Mulin é endocrinologista, super estudiosa, trabalha muito nessa área de obesidade, né, doutora Cris? Sim, estou aqui desde o doutorado, pelejando, estudando muito, sempre querendo aprender e aprendendo cada dia, né? Com Isso você, eu aprendo mesmo. muito com você, né, Mari? E eu com você. Então, e a gente compartilha muito artigos, gente, pelo WhatsApp, e a gente é muito. Isso é muito legal. E aí eu queria, Cris, que a gente conversasse um pouquinho, até para explicar um pouco para as pessoas, traduzir para as pessoas, né, que não são da área, um consenso, então, um guia que foi publicado pela Associação Médica Canadense sobre obesidade, prática clínica da obesidade. Vamos comentar ele um pouquinho? Sim, é um artigo que saiu muito recente, agora início de agosto, né? Que ele coloca umas diretrizes, ele chama muita atenção, uma coisa que a gente está falando muito recente, que o tratamento tem que ser focado no paciente, né? Sair, tirar aquela questão do peso e valorizar mais as questões envolvidas no que levou aquele paciente a engordar, né? Então, para isso, é muito legal que ele chama a atenção da importância de você fazer a educação médica continuada do, dos profissionais, né? Porque eu chamo a atenção até de um estudo recente, estudo Uhum. Action.io, que fez um apanhado com mais de quase 15 mil pacientes e mais de 2.700 médicos, que a maioria dos médicos que abordam a obesidade, né, são realmente os Uhum. clínicos gerais, né? Uhum. Então, até ainda bem que agora realmente mais profissionais de saúde têm a noção de que a obesidade é uma doença, né? Não é uma Sim, escolha, não é sim. uma falta de força de vontade, né? Um mau Então, comportamento, né? exatamente. E já estão dando mais uma noção, e que é muito falada também nesse artigo, né? Que não é só comer menos e se exercitar mais. A gente tem uma base fisiopatológica da obesidade bem complexa e a gente tem que entender isso para a gente ter empatia e respeito com o paciente, né? Pronto. E isso é fundamental, porque E parar o de focar paciente... no peso, né? Que é uma coisa que a gente sabe, mas Exatamente. parece que até hoje nós mesmos profissionais temos esse estigma internalizado de que o peso é o resultado do bom ou mau comportamento do paciente, da disciplina ou não do paciente. A gente desassociar um pouco isso, né? Exatamente. E o paciente, ele também, né, ter essa noção de que ele não é o responsável pela doença, né? De que ele tem uma disfunção, né? Que Exatamente. realmente pode ter sido colaborado pelo ambiente. A gente sabe realmente do impacto, né? De uma má alimentação, de uma inatividade física, inflamando o hipotálamo. Hipotálamo, gente, é o centro regulatório de fome e saciedade. Então, quando a gente perde peso, a gente tem mudanças hormonais que fazem com que a gente realmente o organismo lute para que ele volte àquele peso anterior. Por isso que é tão difícil a gente começar a só fazer uma dieta por conta própria, começar a se exercitar, que a gente mantenha peso a longo prazo. Isso eu falo muito com meus pacientes. Eu não quero ver você emagrecer daqui a 6 meses, porque daqui a 6 meses Isso. a maioria vai perder peso, porque E a quando gente consegue ocorre, fazer a qualquer custo, né? Dá, né? consegue fazer. O grande desafio é você manter o peso eliminado a longo prazo. Esse é o Exatamente, grande exatamente. desafio. E evitar as Então, quando a gente... complicações, né? Ele fala até, Exatamente. ele divide o guia, eu achei muito legal isso, as diretrizes, né? Por consenso, por boxes, né? Aí o box um ele fala das complicações, o box 2 ele fala da regulação do apetite, ele tenta dar uma geral de tudo. E ele fala também, Cris, eu achei que é bem bacana, ele faz um resumão da jornada do paciente, né? Como é que é o fluxo do paciente, do manejo desse paciente. E eu acho muito bacana também, porque ele engloba todos os profissionais de saúde. Ele não fala, ó, você tem que fazer. Não.
todo mundo tem que seguir uma mesma linha de condução, de como a gente conduz esses pacientes, né? Exatamente. E baseado justamente nisso, né? Nas complicações associadas à obesidade. Então, é o que dita o paciente que precisa realmente ter uma perda de peso mais importante para resolver aquela comorbidade, ele talvez vai precisar de um tratamento, talvez não, ele vai precisar de um tratamento mais agressivo para reduzir o peso. Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o paciente tem a expectativa de uma perda de peso excessiva, né? Grandiosa, e muitas vezes a gente sabe que se ele diminuir 5 a 10%, ele consegue resolver aquela determinada comorbidade. É claro que um apoio de um profissional que entende a doença, que estuda a doença, é muito importante para manter a motivação do paciente no tratamento. Que o mais compromisso, importante, né? Exatamente. Eu acho que esse compromisso que é estabelecido é bacana, mas tem que ser uma relação não de um jogando contra o outro. Eu acho que isso que é o mais importante, né? É apoio. Ó, tô aqui do seu lado para a gente tentar resolver esse problema juntos. A gente fala muito assim da dança, né? Vamos dançar juntos. É um realmente perguntando. E o que ele põe é muito interessante, que no primeiro item que ele coloca assim, perguntar. Perguntar, pedir permissão do paciente para abordar sobre o peso, né? Para abordar, entender qual é a relação com aquele peso. Porque não é desistir, o paciente fala assim, não, eu não quero tratar, isso aí não me interessa. Não, você entender as razões por que o paciente chegou aqui. Gente, tem muitos pacientes que chegam com inúmeras tentativas. E aí ele começa a tratar, desiste, volta a ganhar. Exatamente. Aí ele começa a tratar, desiste, volta a ganhar. Então, todas aquelas experiências que muitas vezes foram sofridas, né? Aquele paciente. E que a gente tem que realmente ter a empatia com a situação daquele paciente e falar, olha, vamos ver quais são a história, as barreiras que aquele paciente tem. Que a gente tem que entender que a gente tem muitas vezes barreiras que a gente cria e a gente tem uma sociedade que é obesogênica, que também não facilita, né? Que tudo realmente comporta, né? Para que a gente mantenha aquele peso maior, né? Que aí a gente tem aquela dificuldade realmente do ambiente que tem a comida, muitas vezes, exposta, comida muito altamente palatável, com muita facilidade. Né? Então, esse reconhecimento da doença como crônica por parte do médico e parte do paciente é fundamental para manter, porque só consegue, gente, manter o tratamento quem não desiste. Então, e a gente vê. E eu acho que é um grande desafio da gente, né, Cris? É o nosso grande desafio como profissionais. Se os pacientes pensam que só eles ficam desestimulados quando o tratamento não dá certo, o profissional se sente muito mal, muito mal. É muito triste pra gente também, né? Então, na verdade, é por isso que tem que ser a dança mesmo, porque os dois lados se sentem muito felizes e motivados quando a coisa engrena e dá certo.